E aí, meu povo? Beleza? Tranquilo com vocês? De boa? Estamos aqui de novo, compartilhar uma coisa bem legal com vocês. Uma paradinha bem especial, bem legal mesmo. Vocês conhecem a Bíblia, né? Pessoal, né? Mesmo você que, né, se diz ateu, você é o gnóstico, ou que seja, né? Ou não tem uma fé cristã, todos conhecem a Bíblia, claro, porque a Bíblia fala de, não simplesmente da história religiosa de um povo, mas fala da história de um povo, né? Um povo significativo dentro do contexto mundial, inclusive, né, o povo judeu. E eu falo isso por conta de toda a herança histórica que traz a vida dos judeus, as escolhas dos judeus e assim por diante. Mesmo você que não sabe da Bíblia, eu estava lendo um material aqui, num jornal, The Time of Israel, é um jornal judeu, e ele conta um relato muito interessante, tá? Conta a história de Joshua, ou Josué, né, vamos dizer assim. Josué tem uma história muito interessante no capítulo 10 do livro, né, de Samuel, se eu não me engano, e que fala um pouquinho sobre isso. E o que eu acho interessante nisso tudo é que, na verdade, isso tem muito a ver porque foi descoberto agora por alguns estudiosos de Cambridge, né? Alguns estudiosos da Universidade de Cambridge, eles tiveram essa circunstância bem próximo hoje com o embasamento científico e tudo aquilo que a gente procura saber, tá? Mas eu não acredito na Bíblia, querido. Cara, legal. Você não acredita na Bíblia como um livro religioso ou como um livro histórico, né? Tem que pensar nessas duas possibilidades. Então, a gente falando aqui, você que não crê, a gente está falando de um livro histórico. Para você que é mais religioso, nós estamos falando de um livro religioso, o mais respeitado no mundo, o mais vendido no mundo, tá? Então, assim, coisa interessante que aconteceu. E aí, os cientistas provaram aqui. É exatamente isso. Os cientistas, eles provaram o que a Bíblia fala, a veracidade. E não foi religiosos, vamos dizer assim, não foram ali pessoas que têm um cunho religioso, ou cristão que seja, ou judeu que seja, no sentido de ter essa preocupação com isso, mas foi a Universidade de Cambridge. Então, para a gente se situar, eu vou contar para você mais ou menos o que está acontecendo, tá? No ano 10, tá? No ano 10 não, puxa, perdão. No capítulo 10 do livro de Josué, tá dizendo assim, ó. Então Josué, né, disse ao Senhor, tá? Eu estou fazendo a tradução livre aqui, rápida, só para a gente pegar aqui, tá? Só para a gente entender. E diz assim, e disse Josué ao Senhor, para que o Senhor viesse, eles estavam em conflito, tá? Eles estavam em guerra com um povo, eles foram ajudar um povo chamado Gibeonitas, e esse povo, eles tinham um pacto com Israel, e um dia 5 reis se juntaram para lutar contra esses caras, tá? Com os Gibeonitas. Eles vendo que provavelmente eles morreriam, né? Eles perderiam essa batalha, o que eles fizeram, meus amigos? Eles pediram ajuda a Josué. Quem que era Josué, para você que não conhece? Josué foi o sucessor de Moisés. Essa semana, inclusive, a gente falou um pouquinho, né, sobre o Monte Sinai, né, de quando o povo de Israel aí atravessou o Mar Vermelho e coisa do tipo. E Moisés morreu e deixou a sucessão da liderança do povo de Israel para Josué. E Josué, como líder, já tinha ali entrado na Terra Prometida, onde hoje, né, uma das partes ali tem a ver com Canaã, né, que hoje tem a Palestina, tem parte da Jordânia, tem parte... era muito grande a terra era muito grande. Israel não era só esse filetinho de imagem que nós vemos, não, tá? Israel era bem grande porque eles entraram na terra de Canaã e eles ganharam as batalhas. Muitas pessoas falam até, mas o judeu entrou lá, tomou a terra dos caras. Essa terra anteriormente tinha sido de Abraão, tá? Por isso que quando os judeus voltam depois do cativeiro e tal, e aí depois eles têm que retomar essas terras que eram antigamente do Abraão, que é o patriarca dos judeus. Tô falando mesmo por cima, sim, tá, gente? Só pra gente se situar. E Moisés morre, né? Moisés ali já deixa de ser Moisés deixa de ser o líder, morreu, né? Tal. E aí, o que acontece? Josué
assume e ele faz esse pacto. Como as pessoas ali tinham muito medo de Israel, porque Israel era extremamente forte, né? Eles tinham vencido batalhas como em Jericó, por exemplo, que eles não tinham condições pelo número de pessoas, pelo tamanho, porque Jericó era habitado por gigantes e tal. E eles vencem essa batalha, então os gibeonitas, né, da terra de Gibeão, fizeram um pacto com eles. E nesse dia, né, houve essa guerra. E havendo essa situação, 5 reis se juntaram contra os gibeonitas. Eles pediram ajuda do povo de Israel, que Josué era o capitão. Beleza? Entendeu a história, né? E aí o que aconteceu? A Bíblia conta que no meio dessa batalha, tal, nessa guerra, tudo, os caras tinham uma estratégia antigamente. Os reis antigamente, os exércitos tinham uma estratégia. Quando eles estavam perdendo a batalha, eles fingiam que estavam fugindo, eles recuavam. E eles recuando perto da noite, tá? Não poderia ter batalhas à noite, não aconteciam batalhas à noite. Então eles tinham tempo para se reestruturar, para se remontar e voltar no outro dia mais forte com uma estratégia nova para tentar vencer o exército. Isso é o que acontecia. Eles faziam muito isso, era comum. Então Josué, como estava vencendo a batalha, o exército de Israel com os gibeões estava vencendo os 5 reis e tal, e os caras tentaram fazer isso, eles tentaram fugir para se reorganizar. E aí o que aconteceu? Josué faz essa oração, eu vou ler para vocês aqui, e diz assim, ó: então Josué falou ao Senhor. Eu estava lendo em inglês aquela hora, coloquei o tradutor para ficar mais fácil, até para mais dinâmico, tá? Para a gente poder falar mais rápido. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e ele disse à vista de Israel: sol, fica parado em Gibeão, e tu, lua, fique no vale de Ajalon, tá? Ou Aielon, tá bom? Isso está em Josué 10, 12. E a Bíblia conta que isso realmente aconteceu, né? O sol parou. Na verdade, não é o sol parou, né? Na verdade, a terra parou, porque a terra que gira. Mas o sol ficou parado num lugar e a lua no mesmo lugar de sempre. Eles não se movimentaram. E aí, o que acontece? O exército de Josué conseguiu vencer a batalha. Até então, isso era um conto histórico, apenas assim, vamos dizer, ficcioso para alguns, né? Muito lunáticos, soava muito lunático a outros. Porém, a NASA em 1980 descobriu que realmente faltava um dia, tá? Eles fizeram as contas e descobriram que faltava um dia na contagem dos anos, né? E esse dia havia se perdido há muitos e muitos anos atrás. E o único livro e o único lugar que está escrito que um dia se perdeu, né, foi no livro, na Bíblia, e nessa passagem de Josué. E eles fizeram as contas e viram que era realmente próximo, se eu não me engano, século 10 ou 12 antes de Cristo, tá? E isso manteve aí, deu aí toda uma agitação nos campos aí, porque tem gente, alguns cientistas meio vaidosos tentam provar que Deus não existe, né? E lutam por isso, porque provar que Deus existe significa manter a ideia de que eles só existe esse plano e eles estão com a razão. Aquela velha história, né? Aquela coisa sempre de eu quero ter razão, não importa como. E os mais religiosos, os crentes, né? Eles tentam provar que Deus existe. O que você acha disso, Bira? Eu acho que ninguém tem que provar nada a ninguém. As pessoas têm que tirar experiências por si próprio, né? Eu não tenho que provar que Deus existe ou que não existe para alguém, né? Não tem como, até porque Deus é uma pessoa, né? Então você descobre e conhece pessoas experimentando delas, vivendo com elas, né? Tendo relacionamento com elas, né? De outra forma, são só contos e histórias, né? Então, basicamente, dando essa breve ideia do que eu tenho sobre isso, os pesquisadores de Cambridge, eles anunciaram numa segunda-feira, que identificaram a data do relato bíblico de Josué, que eles afirmaram que foi um eclipse mais antigo já registrado, tá? Volto a dizer, registrado na Bíblia, tá bom? E mais exatamente foi no dia 30 de outubro de 1207, né? Há exatamente 3.224 anos atrás. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque não somente eles provaram isso, tá? Não só simplesmente mostraram isso, conseguiram comprovar isso, mas eles conseguiram também com isso provar, mostrar, situar, organizar historicamente a vida de 2 faraós muito importantes na história, Ramsés e Menhotep, ou Menheptah, um dos dois, Menheptah, ok? Menheptah e Ramsés, são 2 homens extremamente importantes,
Isso foi publicado num artigo aqui da Royal Astronomy Society Journal Astronomy and Geographies, ok? Esse foi o artigo por os pesquisadores explicam consequentemente aí que também foram capazes aí de refinar as datas, eles falaram que conseguiram inclusive ser minuciosos e expressando assim através disso, por quê? Porque você tem uma escrita egípcia desta época, então eles meio que situaram, cruzaram informações e descobriram a vida de Ramsés o Grande, né? E o filho dele, Menheptah, tá? Menheptah, isso mesmo. O artigo reforça aqui a pesquisa publicada no início do ano por cientistas israelenses, tá? Até então, poderia ter uma questão de vaidade, né? O israelita está provando a história deles como se fosse verdade, pô. Como diz um grande sábio, né? A pessoa que fala bem de si mesmo não tem valor nenhum. O valor é quando as pessoas falam bem de você. Mas, como eles são da Inglaterra, de Cambridge, e eles descobriram, eles reforçaram essa ideia, constataram, tá? Os pesquisadores rejeitaram aí alguns registros chineses e ugaríticos, né, anteriores de eclipses que não são confiáveis, concluindo que a Bíblia é o conteúdo único de registro de um eclipse solar anterior ao ano 1000 a.C. Então, os chineses têm histórias, falam sobre isso, tem alguns relatos, mas eles constataram que, na verdade, não é tão assim, né? Porque cruzando os pontos não tem exatidão, não como a Bíblia fala, porque eles cruzaram e viram que esse dia, fazendo as contas, dá exatamente no ano em que Josué estava à frente das batalhas, tá? O capítulo 10 do livro de Josué que fala sobre isso, se você quiser ler depois, tá bom? Tenho certeza que a nossa galera aqui é bem mais, né, aberta e a conhecimento, e sabem que de repente não tem essa vaidade, eu não vou ler porque a Bíblia, não, é um livro histórico, tá? A Bíblia é um livro histórico também. Se você quer ter conhecimento histórico da sociedade, entender como as sociedades viviam, que não fala só de Israel, mas fala dos povos, como eles viviam, os gregos inclusive, é muito interessante, tá? A estrela de Merneptah, tá? Por volta do ano 1208, é uma estela, é uma pedra que fala sobre exatamente o eclipse que aconteceu junto com essa ideia que foi exposta, tá? Os pesquisadores desenvolveram aí um código de eclipse que levam a constar variações da rotação da Terra ao longo do tempo. Então, como funcionou isso? Eles desenvolveram um código para a contagem da rotação rotação da Terra ao longo dos tempos, tá? A partir de seus cálculos, determinam que o único eclipse anular visível de Canaã entre 1500 e 1050 a.C. foi do dia 30 de outubro de 1207 à tarde, exatamente como diz a Bíblia, tá? E aqui, esse artigo, tá? É timeofisrael.com, se você quiser dar uma lida nisso aqui, é bem legal, tá bom? E ele fala aqui dos reinados, né, dos antigos faraós, a estela de Merneptah, grande bloco aí de granito com inscrições alojado no Museu do Cairo, quem for, eu já fui lá, já vi, é muito interessante mesmo, é lindo. E eles falam, inclusive, das datas. Então, Bira, como é que eles sabem disso, Bira? Eles sabem disso justamente porque eles desenvolveram um relógio ali, uma forma de contar, né, quantos ciclos acontecem, e através desses ciclos eles conseguem cruzar informações e datas, mostrando a realidade ou a falsidade de algumas informações. Muito legal, né? Bom, eu não sei se você crê ou não crê, mas tirando um pouco, né, as limitações vaidosas humanas, é um relato histórico confirmado por cientistas. Houveram e vão haver muitas discussões sobre isso, detalhes, isso não tem problema, mas a ideia é que realmente eles consideram que realmente falta um dia, né? E esse um dia que falta está relatado na Bíblia, e agora confirmado por métodos científicos, mostrando a veracidade da Bíblia. Muito fera, né? Muito fera. Achei muito legal isso aqui. Tem bastante coisa interessante, gente, que historicamente se pronuncia e pode trazer um conhecimento bem legal, você que é interessado, e trazer um benefício bem legal sobre isso. Beleza? Fico por aqui, agradeço o seu carinho aí com a gente aí. A gente vai trocando essa ideia, vamos falar um pouquinho mais sobre coisas interessantes e vamos adiante. Beleza? Deixa na descrição, continuar deixando na descrição, você que quer aprender inglês, acho que é pagar R$140 uma vez só, é meio que um projeto até mesmo. Paga R$140, tem o curso, acesso a 6 meses de curso, com aulas de 20 minutos todos os dias. E também você que vai viajar aí, tem um manual ali
audiovisual que ajuda você a se adaptar a um estado diferente, que você mudar um país diferente e como você faz para buscar os atalhos e aprender. Beleza? Fica o canal na descrição aqui, aí vocês dão uma olhada. Fico por aqui, agradeço vocês com aquele carinho que vocês sempre têm por mim, né? Esse companheirismo, e a gente segue aí compartilhando coisas diferentes e novas todos os dias. Tchau, tchau.